Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu gostaria de meditar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 139, no versículo 16. Diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse salmo, que é o Salmo 36, é um salmo que fala sobre a onipresença e onipotência de Deus. É um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Esse versículo, o salmista está dizendo que o Senhor tem um livro e ele fala que nesse livro havia sido escrito cada detalhe da nossa vida. Antes mesmo de nós termos nascido, o Senhor já havia escrito um livro sobre a nossa vida. E ele fala assim, né? Davi vai escrever assim. Vai dizer assim no versículo 16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Essa palavra informe é tirada assim de um barro. Um barro, quando vai fazer um vaso ali de barro, quando ele está sem forma, está informe, quando ele está ainda sem ser amassado. Então o salmista está dizendo que antes de nascer, ele ainda era como um barro sem forma. E Deus já conhecia ele pelo nome e já tinha projetado no livro dele cada detalhe da vida dele, que seria aqui nessa terra. Então o que eu enxergo aqui nesse versículo? Bom, se antes de nós nascermos, o Senhor já tinha um livro sobre a nossa vida, escrito um livro sobre a nossa vida, já nos conhecia, e já tinha escrito cada detalhe da nossa vida nesse livro, então quer dizer que no livro de Deus, sobre a minha vida, eu sou o personagem principal. Então, o que eu tenho que fazer para que os propósitos de Deus possam acontecer na minha vida? Aquilo que Deus projetou no seu livro venha acontecer. Bom, se o Senhor é o autor do livro da minha vida e eu sou o personagem do livro da vida, a qual Deus escreveu, qual seria o nome desse livro? Né? O derrotado, o perdedor, 1001 formas de perder? Não. Jesus falou que nós somos mais que vencedores, né, em Cristo. Nós nascemos para vencer em Cristo, somos mais que vencedores. Mas para que os planos de Deus venham acontecer na nossa vida, nós precisamos conhecer a Deus. Se o Senhor é o autor, imagina se eu estou escrevendo um livro, nesse livro tem um personagem principal, como o personagem vai viver, né, aquilo que eu tenho projetado para a vida dele, se ele não conhecer o autor? Então nós temos que conhecer a Deus. E como eu faço para conhecer a Deus? Bom, a primeira coisa que eu faço para conhecer a Deus, eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, procurar todo dia orar, tirar um tempo, conversar com o Senhor, lançar sobre Ele as minhas ansiedades, as minhas preocupações, adorá-lo, reconhecer que é o Deus da minha vida, reconhecer que é o meu Senhor, que eu não sou nada sem Ele. E a segunda coisa que eu tenho que fazer, tenho que meditar na palavra. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Conhecer, porque aqui ela é como uma bússola que vai me levar para o céu. A palavra é o próprio Deus aqui. Deus, o Senhor falando comigo. Quando eu medito na palavra. Eu tenho que meditar na palavra dia e noite. O Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor, como uma árvore plantada junto a ribeiros. Uma árvore que tem raiz, que tem estrutura, que tem alimento. Então nós temos que nos alimentar dessa palavra. Temos que conhecer essa palavra. Então eu tenho que ter uma vida de oração, tenho que ter uma vida de meditação na palavra, mas eu também tenho que praticar essa palavra. Praticar a palavra de Deus. Para que eu tenho que fazer com que essa palavra venha fazer parte do meu ser, viver essa palavra, conhecer essa palavra, comer essa palavra, para que os propósitos de Deus venham acontecer na minha vida. Eu preciso fazer isso, porque o Senhor, Ele deseja ter comunhão conosco. O Senhor deseja, o Senhor nos colocou nessa terra não para nós viver uma vida de tristeza e de ansiedade. Não, não é isso. O Senhor não colocou a nós aqui na terra para vivermos cabisbaixos e doentes e preocupados com tudo. O Senhor nos colocou aqui com um propósito. E o propósito de Deus é que nós venhamos ser luz do mundo e sal da terra, que nós venhamos desfrutar do amor de Deus, que nós possamos
proclamar o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O propósito é que nós venhamos estar enxertados na videira verdadeira que é Cristo e venhamos dar frutos, para que venhamos a amadurecer, sermos cristãos maduros, né? Fazer como o salmista falou, né? Moisés falou no Salmo 90, versículo 12, viver um dia de cada vez e adquirir um coração sábio. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não estamos aqui na terra à toa, simplesmente para correr atrás de riquezas materiais. Não, nós estamos aqui para amadurecer, para conhecer o Senhor, para desfrutar da presença de Deus, para viver na presença do Senhor, para ajudar as outras pessoas, para amar as outras pessoas, para levar as pessoas a conhecer a Cristo, para dar frutos. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Então nós temos que praticar essa palavra. E nós temos que ter coragem também, né? Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que meditar na palavra, praticar a palavra, mas nós temos que ter coragem. Porque não pense você que as pessoas vão acreditar nos propósitos de Deus na sua vida. Não pense você que as pessoas vão olhar e falar assim, é mesmo, tem uma estrela na testa dele, realmente aí. Não, muitas vezes as pessoas não vão acreditar em você. Mas não importa, o importante é que Deus acredite em você. Olha bem para a vida de José. Os irmãos dele não acreditaram nele. Os irmãos dele lançaram ele no poço, venderam ele como escravo. Mas José não duvidou do propósito que Deus tinha na vida dele. E mesmo que ele foi mandado para um lugar distante, né, saiu ele do seio do pai dele, onde ele era amado, e foi para o Egito. Mas lá no Egito ele não mudou sua postura. Ele continuou adorando a Deus. Ele continuou vivendo dentro do propósito de Deus. E Deus o honrou, Deus o exaltou. Porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus e buscamos viver a palavra de Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Mesmo que as pessoas não acreditem. Olhem para a vida de Davi. O seu pai não acreditava nele. Samuel falou, traga os seus filhos. Dentre eles vou prover-me de um rei. O pai dele, Jessé, levou todos os filhos. Davi não estava. Quer dizer, o pai não achou que Davi era importante para estar naquela reunião. E quando estourou-se a guerra entre os filisteus e o povo de Israel, Davi não era ainda um soldado. O pai dele falou, olha, pega esse pão, esses queijos, leva lá para os seus irmãos. E quando ele chega, ele vê aquele gigante insultando o exército de Deus vivo, ele se dispõe a lutar com aquele gigante. Mas o seu irmão mais velho fala, bem conheça a maldade do seu coração, deixou aquelas poucas ovelhas e veio ver a guerra. O irmão mais velho de Davi também não enxergava nada nele. E quando Davi se dispôs a enfrentar aquele gigante, colocar ele diante do rei, o rei falou para ele, você não pode lutar contra aquele gigante, você ainda é um menino, o que você tem de idade, ele tem de experiência de guerra. Ninguém acreditou em Davi, o pai não enxergou nada, o irmão não acreditou, o rei não acreditou, e Davi parou. Ele não parou, porque ele tinha intimidade com Deus, e sabia que Deus acreditava nele. E assim, isso nós temos que colocar em prática na nossa vida. Temos que ter coragem para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Temos que acreditar que o Senhor é conosco, acreditar que o Senhor está na nossa vida. Mas tem um detalhe também. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Quando o profeta Samuel ungiu o rei, ungiu Davi a rei ali. Mas ele continuou trabalhando ali, cuidando das ovelhas. Ele continuou na sua vida. Ele não esperou sentado, ele esperou o tempo de Deus. Trabalhando, fazendo seus afazeres, mas chegou o tempo que a bênção chegou na vida dele, chegou o tempo de ser rei, mas não foi no tempo dele, foi no tempo de Deus. Viva os propósitos de Deus, mas espere o tempo de Deus, não queira apressar as coisas. Deus tem o tempo certo, o momento certo para colocar a bênção na sua vida, para os propósitos deles cumprir na sua vida. Mas se você tiver uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de praticar a palavra e tiver coragem para viver os projetos de Deus na sua vida e esperar o tempo de Deus, pode ter certeza que os propósitos de Deus vão acontecer na sua vida e você vai ser mais que vencedor no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.